Engajamento, fidelização, frequência e milhões de inscritos. Esses são elementos que já compõem métricas importantes na hora de considerar uma ação como um digital influencer. Estão cada vez mais presentes em produtores de conteúdo cuja temática tem sido a fé. Mas quais são as contribuições e os impactos dos influenciadores digitais da fé? Para aprofundar nesse assunto, nós vamos conversar com o jornalista e doutor em Ciências da Comunicação, professor Moisés Esbardelotto. Boa tarde, Moisés, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Muito boa tarde, Padre Wellington. É uma alegria estar aqui com você e com todos os que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Participa também da nossa entrevista, Moisés, a Caísa Portaluppi. Boa tarde, Moisés. Prazer. Nesse momento, Moisés, assim, eu quero primeiro já agradecer você ter aceitado o nosso convite da entrevista. Moisés, que tem feito contributos através dos seus escritos, dos seus estudos para essa área da comunicação eclesial. E eu começo perguntando sobre essa definição. A gente sabe que existem digitais influencers na sociedade que ditam tendências, às vezes, de moda, tendências na alimentação, etc. Mas o que seria um influenciador digital da fé? Então, Padre Wellington, como você muito bem falou, é um termo que vem basicamente mais da área do mercado, né? das marcas, da publicidade. E se a gente fosse pegar o conceito dessa linha, vamos dizer, eu acho que o que mais configura um influenciador digital é que ele é uma pessoa comum, vamos dizer assim, mas que produz conteúdo, né? Produz conteúdo basicamente no ambiente digital. Então, às vezes são pessoas que surgem, ganham a sua fama no ambiente digital, então atuam basicamente no ambiente digital, que tem uma linguagem própria. Então, como a gente costuma dizer, os youtubers, né? Os instagrammers, quer dizer, tem essa linguagem também do audiovisual muito forte da internet. E o mais importante é que são pessoas que conseguem direcionar ou pelo menos influenciar, como diz a própria palavra, a tomada de decisão das pessoas, né? Ou pelo menos o modo de pensar, o modo de agir sobre determinadas questões. E quando a gente está falando então de um influenciador digital da fé, é isso. Então é alguém que produz conteúdo religioso sobre as mais diversas religiões no ambiente digital, mas que ao mesmo tempo consegue ser, digamos assim, um orientador, um guia, consegue mobilizar esses públicos para determinadas linhas de pensamento, linhas de ação nesse universo, então, religioso. Ô Moisés, e produzindo esses conteúdos religiosos, qual que é o papel fundamental desses influenciadores da fé na vida dos fiéis, daquele que os acompanha? Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque hoje nós sabemos que a realidade que nós estamos vivendo passa muito pelo digital. Basicamente, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, principalmente nesse tempo de pandemia, seja trabalho, estudo e também a vida de fé, passam por esse ambiente digital. Então, os influenciadores, eles vêm ganhando cada vez mais importância, cada vez mais destaque. Se a gente for falar dos bons influenciadores, porque obviamente e infelizmente nós temos maus influenciadores da fé, mas os bons influenciadores, eles têm um papel muito relevante. Se a gente for pegar de novo, né, esse tempo de pandemia, com muitas vezes as igrejas fechadas, né, a dificuldade de fazer um momento de oração junto com os nossos amigos, os nossos irmãos de fé, o ambiente digital favorece isso. E muitas vezes esses influenciadores têm um papel muito relevante nesse sentido, de fomentar também a prática de fé, a reflexão, a oração. E mesmo fora da pandemia, antes da pandemia, se a gente for pensar as buscas de sentido da vida, né, as grandes perguntas para as novas gerações, mas mesmo para as gerações mais antigas, muitas vezes a gente não vai lá buscar um livro ou conversar com o padre, com uma religiosa, com um casal. A gente joga no Google, como diz, né? Ou vai buscar na internet. Então aí é que está a importância, quer dizer, quem que oferece essas respostas? Né? Por exemplo, por que o mal no mundo?
né? Qual o sentido de toda essa pandemia? Onde está Deus em tudo isso? Quer dizer, perguntas profundas que vêm marcando esse último período. Então, essas buscas que vêm sendo feitas também na internet, os influenciadores digitais têm um papel fundamental também nesse sentido de orientar bem as pessoas nessa reflexão e assim como nesse trabalho de fomentar, né, a reflexão, o debate, questões importantes, junto com os seus públicos, né? Eu acho que esse é o papel fundamental. Agora, aqui eu só queria destacar que tem uma diferença gritante, vamos dizer assim, com os influenciadores publicitários, né? Vamos chamar assim. Porque um influenciador da fé, que realmente quer viver a sua fé e anunciar verdadeiramente a fé, no caso cristão, o evangelho, a pessoa de Jesus, ele não faz uma mera propaganda, né? O influenciador digital da fé, ele tem que, na realidade, comunicar pelo seu testemunho de vida. Então, tudo aquilo que ele faz na rede tem que espelhar aquilo que ele realmente vive na prática. E aquilo que ele vive na prática, ele comunica também na rede, né? Eu acho que aí é que está o diferencial de um influenciador digital da fé. Tem que ser alguém que vive efetivamente aquilo que está comunicando. Agora, é muito interessante a gente observar esse cenário, né, Moisés? Porque os influenciadores existem, né? Nós poderíamos dizer que eles estão entre nós. No entanto, para ser um influenciador digital, não tem uma faculdade, não é tão objetivamente falando, não existe um estudo ou uma formação profissional para sê-lo, né? Às vezes apenas uma boa comunicação, um interesse maior pelas redes, algumas teorias básicas de como funcionam aquilo que a gente chama de algoritmo, né? Mas quais são os impactos e perigos de termos escolhas equivocadas nos nossos influenciadores da fé? Porque, vou dar um exemplo, né? Nós temos o Santo Padre, o Papa, ele tem as redes sociais, né? Claro que nós sabemos que o Pontifício Conselho para a Comunicação coordena esse trabalho e o Papa dispõe ali um conteúdo que de alguma forma evangeliza e tem um impacto. Agora, o que eu chamo a atenção é como eu vou escolher bem os meus influenciadores digitais, como eu vou saber que eles têm de fato um compromisso com a igreja, não são, ao invés de uma pessoa com uma boa influência, às vezes me dividem ou aguçam opiniões contrárias àquilo que a igreja ensina. Nós vimos isso agora, por exemplo, com influenciadores digitais religiosos com relação a temas muito próximos a nós, como a campanha da fraternidade. Sim, realmente, Padre Wellington. Essa eu acho que é uma questão fundamental que preocupa a igreja. Eu acho que a igreja está atenta também a esse tipo de fenômeno, que, como você bem falou, a campanha da fraternidade desse ano foi um grande sinal de alerta para essa realidade das mídias sociais e também dos influenciadores digitais. E é isso, quer dizer, o processo de digitalização, né? Quer dizer, cada um de nós agora pode ter um aparelhinho desses na mão, né? Um celular conectado à rede, e com esse aparelhinho a gente tem um alcance potencialmente mundial. Então, a responsabilidade de cada pessoa nas redes tem um peso muito maior do que na conversa de bar, na conversa na mesa de casa, na conversa, né, no final de um jogo de futebol. Quer dizer, a comunicação na rede, ela tem esse grande alcance e uma velocidade muito rápida. A gente não controla muitas vezes alguma coisa que a gente posta nas redes e a velocidade que isso chega do outro lado do planeta, né, com pessoas que a gente tem relação só pelas redes. Então isso também no campo da fé traz uma responsabilidade e perigos, né, muito grandes. Quer dizer, pessoas comuns que não têm formação, às vezes, do campo da teologia, que não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum reconhecimento oficial por parte do seu bispo, do seu pároco, da igreja no Brasil, e que vão ocupando esses espaços nas redes, muitas vezes fazendo esse trabalho anti-evangelizador. Ou seja, alimentando ódios, alimentando desavenças, provocando divisões, falando mal, né? Porque uma coisa é a crítica ponderada, a crítica justa. Outra coisa é sair nas redes falando mal, xingando,
né, bispos, padres, religiosos, ou enfim, outros leigos, outros teólogos. Então esses são os perigos maiores, quer dizer, quando entre irmãos e irmãs de fé, a gente está fazendo o oposto daquilo que Jesus pede que a gente faça, que a tradição da igreja pede que a gente faça, que é o amor, que é a paz, que é a construção de pontes, como vai dizer o Papa Francisco. Agora, é um pouco esse fenômeno, nós estamos, digamos assim, no olho do furacão, né? É difícil até mesmo para a própria igreja, né? Para as instituições da igreja, sejam elas dioceses, os bispos diante da realidade das suas dioceses, a CNBB diante da realidade do Brasil, tentar regular ou controlar isso. É um fenômeno que escapa de qualquer tipo de regulação e controle. Então eu acho que aqui também tem a responsabilidade de quem segue esses influenciadores digitais. Quer dizer, que tipo de comunicação eles estão fazendo? Isso alimenta a minha fé? Me faz ser um cristão melhor? Me faz ser uma pessoa melhor? Ou só fica alimentando em mim divisão, ressentimento, rancor, inveja? Se está alimentando isso, certamente não é do Evangelho, não é da verdade que Jesus veio nos trazer, porque a verdade que Jesus veio nos trazer é o oposto, é o mandamento do amor, né? Então eu acho que também tem uma responsabilidade muito grande de quem está seguindo esses influenciadores. E se essa influência é negativa, é prejudicial, não siga mais, né? Busque outras opções. E elas existem, né? Talvez não sejam tão reconhecidas, tão acessíveis, mas a gente tem muitos bons influenciadores, né? Então eu acho que tem aqui o papel da responsabilidade, tanto de quem produz esse conteúdo, para que realmente diante de Deus esteja com a consciência tranquila de que está seguindo os passos do próprio Jesus, quer dizer, de uma boa comunicação, e a responsabilidade de quem segue para saber escolher a partir do Evangelho também, e não a partir da fama, da visibilidade, né? Porque a pessoa tem uma boa retórica, porque a pessoa aparece na grande mídia. Esses não são critérios muito evangélicos do ponto de vista, né, do Evangelho, quer dizer, da pessoa de Jesus. Então, acho que essa responsabilidade é fundamental. Ô Moisés, você falou dessa questão de se a pessoa, o que ela fala, o conteúdo que ele está gerando lá, se é um conteúdo que está trazendo paz, enfim, não discórdia. E a questão de comercialização da fé? Porque quando a gente fala em influenciadores digitais, a gente está falando muito das pessoas que estão lá em busca de seguidores, fazem tudo para ter muitos seguidores, fazem tudo para talvez ter um patrocínio. E nessa questão do influência digital da fé, a igreja tem essa preocupação? Talvez a pessoa fazer coisas grandiosas só para ter muitos seguidores, enfim. Deu para entender a minha dúvida? Claro, claro. Eu acho, Caísa, que aí tem uma outra questão muito relevante nesse cenário dos influencers. Porque a produção desses conteúdos vem se tornando cada vez mais profissional. Mesmo esses influenciadores digitais que a gente olha e parece uma coisa assim amadora, né, mais direta, mais simples, mais comum, mesmo aí a gente sabe que tem uma grande produção, tem bons equipamentos, tem equipes, tem estruturas que favorecem esse tipo de produção de conteúdo. E o mesmo vale para os influenciadores digitais da fé. Então eu acho que aqui uma pergunta assim, que pode nos ajudar a nortear é perguntar, quer dizer, quem que influencia os influenciadores? Né? Quer dizer, quem que alimenta esse tipo de comunicação? Tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista das ideias que estão por trás, né? Quer dizer, qual é a teologia, qual é a imagem de igreja, qual é a imagem de Deus que esse influenciador está querendo passar. Então, eu acho que aqui o risco desses influenciadores é entrar na onda, né, dos grandes influenciadores do mercado e seguir os passos desses outros influenciadores. Então, é aquilo que já se costuma dizer que a própria fé se transforma num mercado, o mercado religioso, né, em que a gente vai ter a concorrência, a gente vai ter a busca de fidelização dos adeptos, né, a gente vai ter uma busca desenfreada por visibilidade, por popularidade, mas esses também não são critérios que, digamos assim, estão lá nos evangelhos, né? Jesus em nenhum momento estava preocupado com a sua visibilidade, com a sua fama, com a sua popularidade. Ele estava preocupado
em viver aquilo que o Pai pedia para ele, né? Viver também ele o mandamento do amor, né? Trazer vida plena para as pessoas. Então, eu acho que o risco dessa mercantilização da fé é justamente esvaziar a fé. É transformar a fé num produto como qualquer outro que a gente vai no mercado e compra, e se não gostar, joga fora. E aqui eu acho que o Papa Francisco também é muito feliz quando ele fala das questões da economia de hoje, e ele vai falar da cultura do descartável. E é essa coisa, usa, não gostou, joga fora. E muitas vezes na vida de fé a gente faz isso. Então consome lá um conteúdo, segue lá uma liderança, não gostou, joga fora, vai para outra. E assim, não só dentro do catolicismo, mas às vezes não gostou do catolicismo, vai lá e vive um pouco a outra fé, vai lá e vive um pouco a outra, faz uma salada de frutas, né? Então, quer dizer, essa cultura do descartável vai também empobrecendo essa nossa vivência da fé, vai nos tornando pessoas muito volúveis, né? Ao sabor do vento. A gente vai perdendo também as nossas raízes. Então, eu acho que é um risco muito grande. Quer dizer, a pergunta que nós, como seguidores desses influenciadores, temos que fazer, eu acho que é essa. Quem que influencia, afinal, né? Quais são os critérios que esse influenciador está usando para produzir esse conteúdo? Será que é pelo bem, pela boa evangelização, ou ele está simplesmente buscando mais seguidores, ou está buscando mais lucro na venda de determinados produtos? Então, acho que é um problema, realmente, que a gente vai precisar enfrentar cada vez mais, né? Porque é um risco aí de a religião se transformar em mercadoria, né? Claro que o dinheiro é importante, o financiamento é importante, mas a gente sabe que Jesus foi muito duro com os mercadores da fé, né? Ele fez o chicote lá e expulsou todo mundo. Então isso vale também para o ambiente digital, sem dúvida. Agora, Moisés, eu tenho uma pergunta, porque quando a gente fala do digital influenciador da fé no nosso país, a gente conhece e até identifica alguns, porque quem está nas redes sociais acaba conhecendo, tem gente que vai emitindo opinião sobre tudo e faz disso um case até de comportamento. Eu pergunto para você, esse comportamento que a gente observa aqui no Brasil, de polarização, de muita crítica, de acidez ou até mesmo uma certa revolta às orientações da igreja no Brasil com relação aos pastores, isso é próprio aqui do nosso país ou existe também em outros países? Você já observou esse mesmo movimento que nós estamos vendo aqui no Brasil em maior ou menor proporção em outras nações? Sim, com certeza. Infelizmente, é um problema mundial, né? Eu diria não só do ponto de vista geral, mas também do ponto de vista religioso. Até nesse período da pandemia, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde cunhou um termo para tentar nos ajudar a entender essa disseminação de mentiras, de fake news sobre a questão da saúde. E eles chamaram então de infodemia. Assim como nós temos a pandemia por causa do coronavírus, a gente teria uma infodemia por causa desses vírus, entre aspas, informacionais, que vão poluindo as nossas conversas, o nosso modo de pensar sobre a própria saúde, sobre a própria pandemia. Então, é um fenômeno que está generalizado, né? Essa disseminação de desinformação, não da boa informação, mas da desinformação, que gera o caos, né? Quer dizer, a gente já não sabe mais em quem confiar, a gente já não sabe mais quem são as boas fontes, e isso tem, sem dúvida, impacto no âmbito da vida da fé também. Tem um autor italiano, mas ele trabalha já há muitos anos nos Estados Unidos, que se chama Massimo Fadioli, é um historiador, uma pessoa que transita bastante pela comunicação católica lá nos Estados Unidos. E ele, analisando esse cenário lá dos Estados Unidos, ele escreveu um artigo bem interessante que ele fala das cibermilícias católicas. Cibermilícias católicas. Porque é isso, quer dizer, grupos, muitas vezes, que se organizam para atacar a página de um bispo, ou então as redes sociais lá dos Estados Unidos, da Conferência dos Bispos lá do país, para atacar algum teólogo, para atacar alguma liderança, porque não concordam com aquela imagem de igreja, com aquela teologia,
mas em geral esses grupos são contrários à própria linha seguida pelo Papa Francisco, né? Então a gente tem isso disseminado pelos vários países, e a gente vê isso aqui no Brasil também, esses grupos que muitas vezes são minoritários, né? Não tem tanta força lá na base, nas paróquias, nas dioceses, e então eles se aproveitam das redes sociais para gerar esses ataques em forma de enxame, como se fossem abelhas, vão lá e saem, né, negativando as páginas, enchendo alguma postagem de comentários negativos, gerando essa poluição para pescar, digamos assim, para tentar despistar aqueles leitores, aqueles seguidores mais desavisados. Então é um fenômeno que realmente preocupa e que nós, digamos assim, como igreja, também temos que buscar aí soluções e formas, digamos assim, de pelo menos amenizar esse fenômeno, porque muitas vezes prejudica reputações das nossas lideranças, dos nossos bispos, ou então de padres, religiosos, leigos, né? Então é um fenômeno muito preocupante e entristecedor, se a gente for pensar que estamos falando de irmãos e irmãs da fé, né? Mas que agem dessa forma tão contra-testemunhal, né? Causando um desserviço à própria igreja. Agora, é interessante, porque a comunicação, ela dá uma democracia, né? Ela dá uma possibilidade de todo mundo falar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter critério, que para falar eu não preciso desconstruir o outro, né? Desmoralizar o outro ou atacá-lo com a virulência de uma violência verbal mesmo. Eu posso, de fato, como você bem disse, discordar e colocar a minha opinião de uma forma diferente. Mas eu pergunto para você, Moisés, que está estudando a comunicação, principalmente no âmbito eclesial há tanto tempo, quais seriam os critérios que os usuários das redes sociais deveriam adotar para conhecer se o seu digital influenciador da fé, ele de fato tem um compromisso com a igreja ou não? Essa também é uma ótima pergunta, Padre Wellington. Eu acho que aqui a própria tradição da igreja nos traz alguns caminhos. Eu diria, o primeiro deles, que já vem na tradição da igreja ao longo da história, mas que o Papa Emérito Bento XVI deixou muito claro já no título de uma encíclica, né, que foi a Caritas in Veritate, que significa a caridade na verdade. O que ele quis revelar com isso já desde o início do documento? Que a verdade só está onde há caridade. Se não há amor, se não há caridade, não está a verdade ali presente. Então esse é um critério fundamental. Se a gente segue alguém nas redes que pode estar falando algo muito bem construído, que até esteja baseado em fatos, mas se a forma como essa pessoa fala é embebida em ódio, em violência, em agressão, a gente já tem um critério para saber que a verdade não está por aí, né? Então, a verdade a gente só vai encontrar onde há caridade, onde há amor, né? E depois tem uma tríade que também a tradição da igreja nos oferece, que é essas duas, a verdade, a bondade, que é a caridade, e uma outra que é a beleza. Então, eu acho que também quem sabe comunicar pode ser um canal, um youtuber, um influenciador que, enfim, não tenha tantos recursos, mas a forma como ele fala, o jeito como ele se comunica, as imagens que ele usa, as músicas que ele usa, quer dizer, se traz essa ideia de beleza, algo que alimenta a alma, que enriquece a alma, que me torna uma pessoa melhor, a gente sabe que por aí está também a verdade. Quer dizer, essa comunicação se aproxima mais daquilo que se esperaria, né, de um comunicador cristão, católico, né, que quer seguir a pessoa de Jesus. E eu poderia dizer outra ainda, que eu acho que é fundamental nesse tempo que a gente está vivendo, que é algo também que muitas vezes é cunhado como opção de comunista, mas que eu acho que o Papa Francisco diz que não é comunismo, é evangelho puro, que é a opção pelos pobres. Quer dizer, um influenciador que está preocupado só com questões morais, só com questões secundárias, digamos assim, da fé,
com objetos, com devocionalismos. Pode até estar fazendo um bom trabalho de catequese, mas se não tem essa opção pelos pobres, por aqueles que mais sofrem na realidade de hoje, né, a Bíblia traz 4 desses mais pobres: o próprio pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Né? Jesus traz ainda as prostitutas e os publicanos. Então, quer dizer, fazendo a leitura de hoje, quem seriam hoje os pobres, os órfãos, as prostitutas, as viúvas, os publicanos, os estrangeiros? Então, quer dizer, os influenciadores que se aproximam dessas categorias, que dialogam a partir da realidade, da dor, do sofrimento, do povo simples, eu acho que aí também está um critério interessante para fazer essa escolha. Quer dizer, pessoas que estão com o pé no chão, que não estão só falando sobre anjos, sobre o céu, sobre os santos, que tem a sua importância. Mas eu acho que o cristão é chamado a viver na realidade, a se encarnar na realidade, né? E tem um tweet que eu gosto muito para fechar, digamos assim, essa ideia, que o Papa Francisco publicou, e ele mesmo faz a pergunta: o que quer dizer evangelizar? E aí ele vai dizer: é testemunhar com alegria e simplicidade o que somos e aquilo em que acreditamos. Né? Em um tweet ele consegue responder isso. Então, quer dizer, se o nosso influenciador, aquela pessoa que a gente está seguindo, consegue testemunhar com alegria e com simplicidade a fé cristã, né, a pessoa de Jesus, a gente tem aí um excelente critério para fazer as nossas escolhas no dia a dia. Né? Então, acho que mais ou menos por aí a gente tem alguns pitacos, né? Algumas sugestões para fazer o nosso discernimento, aí, a nossa escolha também na rede. Ô Moisés, e olhando para todas essas questões que você levantou, que é importante observar quando nós vamos seguir alguém, eu falaria até, e você pode me corrigir ou confirmar, né? A questão de ter um olhar crítico diante das situações, que nós precisamos ser maduros na nossa fé. Se eu estou ali seguindo alguém que não está de acordo com aquilo que eu acredito, eu posso deixar de seguir? Que problema tem? Porque se eu continuar seguindo e começar a me contaminar com aquele conteúdo, vai ser pior para mim. Então isso na nossa vida de fé tem que ser assim, não é mesmo? Com certeza, Caísa, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que pensar que nós estamos numa realidade, e a pandemia alimentou isso ainda mais, que a gente passa muito tempo conectado. Muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que faz já é pegar o celular para ver as atualizações, e antes de dormir não consegue fechar o olho sem ver se não tem alguma coisa ainda que ficou pendente. E é tempo de vida, né? Então, quer dizer, se a gente quer viver realmente, aproveitar a nossa vida, a gente tem que escolher também quanto tempo nós vamos dedicar na rede e, principalmente, nesse tempo que nós estamos na rede, o que nós queremos consumir na rede. Porque é como na dieta do corpo. Se a gente passa o dia inteiro comendo sorvete, por mais gostoso que seja, isso nos adoece. Então, também do ponto de vista da informação, da comunicação, a gente não pode passar o dia inteiro consumindo redes sociais. E ainda por cima, o dia inteiro consumindo maus conteúdos nas redes sociais. Porque isso nos polui, nos prejudica, nos adoece. E a gente tem aí o aumento de casos de depressão, casos de ansiedade, por causa disso, por causa desse bombardeio de informações que a gente vive. Então, eu acho que saber escolher é algo fundamental. Já nas crianças, a gente tem que alimentar isso. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu sei como é difícil lidar com tantas telas que a gente tem à disposição hoje. E eu acho que aqui tem um papel fundamental também da catequese, né, dos seminários, das casas de formação, dos cursos de noivos. Quer dizer, esse é um tema fundamental na realidade de hoje. Como nós estamos lidando com as tecnologias, como nós estamos lidando com a informação, que lugar que nós queremos dar para isso na nossa vida, porque são escolhas, como você muito bem disse. Né? Ninguém nos obriga a fazer isso, embora as redes sociais tentem fazer o máximo possível para nos pescar, para que a gente passe o dia inteiro na frente das telas. Mas no fundo está na ponta dos nossos dedos. Somos nós que decidimos quanto tempo e o que nós fazemos nas redes. Então tem aí essa importância também que a igreja tem um papel fundamental de conscientizar, né, os fiéis, as crianças, os jovens, os adultos, a saber viver bem nesse tempo das redes.
Agora, Moisés, um tema que está presente também na comunicação, digamos assim, comercial ou civil, são as famosas fake news. A gente pode dizer que elas também existem nesse mercado, nesse campo da fé, esse campo religioso, porque quando as pessoas falam de fake news, a gente liga muito com as notícias que a gente vê no dia a dia dos jornais e revistas e tudo aquilo que a gente acessa, né? Portais. Mas quando se fala da fé, a pessoa às vezes acredita em tudo que recebe. E pode também ser um lugar, um campo, onde seja disseminado fake news? Sim, com certeza é um fenômeno também preocupante desse período que a gente está vivendo, essa é a realidade das fake news. Não é à toa que em 2018 o Papa Francisco dedicou a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que é uma mensagem, né, uma data que já vem desde o Concílio Vaticano II, e todos os papas lançam, né, todos os anos uma mensagem, e a de 2018 o Papa Francisco dedicou justamente a esse tema das fake news. E o que está por trás, na realidade, das fake news não é só a mentira. A mentira já é algo preocupante, né? Porque se a gente for comparar com o jornalismo não é perfeito. Às vezes a notícia vem com algum erro, alguma informação mal checada, mas o próprio jornalismo tem formas de corrigir essa informação, né? No mesmo dia, no dia seguinte, enfim, tem formas de corrigir o erro. Agora, a fake news, que eu chamaria até de desinformação, que é um termo mais preciso, ela não é só o erro, ela é a mentira descarada, produzida com esse fim mesmo, de mentir, de falar mal de alguém, mas não é só a mentira, tem um aspecto nocivo, de maldade por trás também dessa desinformação. Então é a falsidade mais essa nocividade. E isso a gente vê também no âmbito das religiões, mas eu diria, inclusive dentro da Igreja Católica. E não sou eu que estou dizendo isso, também o Papa Francisco, num dos últimos documentos dele, a exortação apostólica sobre a santidade, um tema que, digamos, não tem muito a ver com a comunicação, mas é dentro desse documento que ele vai escrever um parágrafo inteiro muito duro, criticando justamente que muitas vezes os cristãos, os católicos, eles fazem parte de redes de violência verbal e que até nas mídias católicas, sociais, enfim, muitas vezes se pratica a difamação e a calúnia. Muitas vezes não se respeita ética nenhuma, né? Então o Papa Francisco ele traz isso à tona num documento que vai ficar para a história. Então, quer dizer, é uma realidade muito preocupante, que a gente vê já aqui no Brasil, né? Esses processos de difamação e de calúnia. A gente tem até o caso de um youtuber católico, entre aspas, né? Ele se auto-intitula católico, que é famoso, tem milhões de seguidores, né? E que se você visitar a página dele, não recomendo, mas caso você chegue a contatar a página dele, você vai ver que é uma página que destila ódio, destila violência contra bispos, contra papa, contra ambientes da igreja. E, bom, esse youtuber católico, ele acaba de ser processado, condenado, teve que pagar 20 mil reais por um teólogo brasileiro, porque ele difamou esse teólogo, né, caluniou e incitou ao ódio contra esse teólogo, né? Então, quer dizer, é dentro da igreja, alguém que se considera católico, que tem vínculos aí com, enfim, padres, porções da igreja. E esse mesmo youtuber foi também investigado pela Polícia Federal, né, no inquérito das fake news, porque se percebeu que ele tinha relações aí, associação criminosa, não é um termo meu, é um termo da própria Polícia Federal, ele estava associado ao crime de fazer ameaças, fazer ofensas e produzir essas fake news, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, outras autoridades do país, naquilo que ficou chamado como o gabinete do ódio. Então, quer dizer, esse é um fenômeno que tem que nos preocupar, né? Claro que é um caso isolado, mas é um caso isolado que tem uma quantidade de seguidores muito significativa. Então, quer dizer, toda essa realidade tem que nos preocupar por causa do alcance disso, que muitas vezes vai além da Igreja Católica, né? A velocidade com que esses processos ocorrem. Então, muitas vezes, por causa de um sujeito,
e se arroga o direito de sair chamando todo mundo de herege, né? Ele se assume num papel de inquisição. De censor, né, da fé. De censor da fé, é a igreja como um todo que sai prejudicada. Somos nós, somos eu, você, Padre Wellington, Caísa, todos os que estão nos acompanhando, que tentam buscar viver aquilo que Jesus nos pede. Então, por causa de um sujeito como esse, a gente acaba tendo que pagar o preço. Ok, faz parte também da fé sofrer esse tipo de consequências, né, em nome dos outros. Mas eu acredito que também a própria sociedade vem tomando atenção para esse tipo de fenômeno. Os órgãos de investigação vêm buscando formas de conter esse tipo de fenômeno, porque está prejudicando não só a igreja, como a gente vê nesse caso, mas o nosso próprio país, né? As relações entre nós, como amigos, como famílias, como cidades, estados, enfim, quer dizer, é o tecido brasileiro que está se rompendo muitas vezes por causa desse tipo de fenômeno. Não fica só no âmbito da rede, não fica só no âmbito do discurso. Isso acaba afetando relações, né, vínculos, e acaba nos separando, nos tornando pessoas isoladas, né, que vivem uma realidade de inveja, de rancor, de suspeita. Então é algo que realmente preocupa, né? Eu diria, assim como o Papa Francisco fala lá da economia, essa cultura do descarte, e vai falar essa economia mata, eu diria, essa comunicação também mata, né? Talvez não instantaneamente, mas vai gerando frutos podres, né? Vai gerando morte, vai gerando sofrimento, vai gerando rancores, e nada disso é bom para nós. Não é isso que a igreja deseja para nós, que a pessoa de Jesus deseja para nós, e mesmo como pessoas humanas, como cidadãos, não é isso que vai nos tornar um país melhor, uma sociedade melhor. Moisés, eu quero aqui até fazer uma sugestão para a produção do programa, para a gente voltar a conversar mais sobre temas relacionados à comunicação eclesial. É uma realidade que nós já sabemos que é nova para a igreja. Esse tempo de pandemia fez com que muitos entrassem, às vezes, até sem saber o propósito e como bem utilizar os meios, analisar fenômenos como esse que nós fizemos aqui dos influenciadores digitais da fé. É de suma importância para que os fiéis possam crescer e estabelecer critérios até na partilha daquilo que cada um tem como conteúdo, como desejo de exposição e de vivência. Eu acho que isso é de suma importância e desde já eu quero te agradecer pela oportunidade da entrevista. Moisés Sbardelotto, doutor em Ciências da Comunicação. Dê um abraço aí na sua família, se cuida e muita saúde, viu? Tá bom, obrigado, Padre Wellington. Desejo igualmente para você, para a Caísa, para todos os que nos acompanharam. Foi uma alegria e fico à disposição. Um grande abraço aí a todos e a todas. Abraço, até a próxima.